Olá pessoal, sou eu de novo. Eu vou usar esse exemplo aqui que a gente viu no vídeo passado para tirar uma outra dúvida que a gente costuma ter, que é muito comum. A dúvida que a gente costuma ter é a seguinte: tudo bem, eu entendi quando o professor explicou que essa função chama essa e essa retorna alguma coisa para ele. Aí ele chama essa função, ele retorna alguma coisa para ele. Aí ele chama essa função e ele retorna alguma coisa para ele. Eu entendi. Mas quando eu vou fazer as funções sozinho, lá nos exercícios de casa, eu tive uma outra ideia. Então existem várias formas da gente chamar as funções. Por exemplo, no exemplo que a gente fez anteriormente, que está aqui desse lado aqui, ele chama ele devolve, ele chama ele devolve, ele chama ele devolve. Agora, será que não seria possível fazer o seguinte? Essa função chama função ler. Aí a função ler tem o printf, depois tem o scanf. Ao invés de eu retornar um valor para cá, será que eu não posso fazer com que essa função chame a função calcular? Aí eu passo o ano para ela, o ano de nascimento para ela. Aí a função recebe o ano de nascimento, realiza o cálculo da idade, e ao invés de ele retornar o cálculo da idade para ele, será que eu não posso chamar essa função aqui, passar a idade para ele executar o que tem que fazer? Dá, é possível fazer isso, tem essa outra forma de fazer. É errada? Não é errada, funciona também. Legal? Qual que é a diferença então? Se tem várias formas de se fazer, às vezes quando a gente tem muitas formas diferentes de fazer, a gente fica perdido, a gente não sabe por onde começa, qual opção a gente segue. Em muitos casos, não tem problema nenhum essa função chamar essa chamar essa, isso é normal. Nesse caso específico, qual das duas soluções é a melhor? Nesse caso específico, a melhor solução é a primeira, não essa segunda. Por quê? Lembrem-se, quando a gente utiliza a função, um dos principais objetivos da função é o reuso. É reusar o meu código. Tanto reusar no próprio código, como às vezes aproveitar essa função para um outro programa. Eu pego ele lá, dou um Ctrl+C, Ctrl+V e uso em outro programa, ou eu crio uma biblioteca com essa função e uso a biblioteca. Então, o principal, uma das características principais é o reuso. Veja bem, se eu tenho uma situação em que essa função chama essa chama essa chama essa, eu tenho o seguinte: essa função, se eu quiser reusar essa função, eu vou ter que reusar essa, porque essa função depende dessa para funcionar nessa situação. E se eu executar essa função vai depender dessa outra aqui. Então, se eu quiser reusar esse código aqui, esse código está preso a esse está preso a esse. A gente diz que esse código depende desse, essa função depende dessa, e essa está dependendo dessa. A gente chama isso de acoplamento. Essas funções estão acopladas uma à outra e essa está acoplada a essa outra função. Então, de repente, se eu quiser reusar esse código em outro lugar, das duas uma, ou eu tenho que levar essas outras duas funções juntas, ou então eu tenho que pegar essa função e fazer alguma modificação nela. Então isso é um inconveniente. Agora, se eu usar a primeira solução, em que essa função chama essa, ela faz tudo o que tem que fazer e retorna para cá. Aí essa chama essa, ela faz tudo o que tem que fazer e retorna para cá. E esse chama esse, ele tem tudo o que tem que fazer e depois volta para cá. O que acontece? Essa função não depende de ninguém. Se eu quiser reusar ela, eu pego ela do jeito que está e reuso. Isso que é o bacana. Mesma coisa com essa. Eu digo que essas funções elas têm baixo acoplamento. Uma não está acoplada à outra. Maravilha? Então essa é uma grande vantagem. A vantagem de você criar uma função que seja o mais independente possível de outras me auxilia aí no reuso do meu código. Tá ok? É isso então. Essa é a dúvida. Quando possível, crie funções que são independentes, que não precisam chamar outras funções. Ah, mas nem sempre isso é possível e nem sempre isso é interessante. Então não tem problema, uma função pode chamar outra. Está aqui o código dessa segunda opção. Façam na casa de vocês para testar, para ver que funciona. Tá legal? E é isso aí. Beleza, pessoal. Valeu.